A igreja, com o decorrer do tempo, se tornou um órgão dividido. É Certo. uma instituição dividida, a igreja. Ah, A igreja está dividida. A igreja, cada um tem o seu departamento. Eu sou das irmãs, uhum, eu sou dos jovens, eu sou dos homens, eu sou de missões, eu sou do louvor, aham, eu sou pregador, certo. eu sou dos obreiros. A igreja está dividida a respeito disso. E no final, cada um empurra para o outro a sua responsabilidade. Ah, mas a responsabilidade é da Sematsa, ou de missões, Aham. fazer esse trabalho. Né? Mas Certo, vamos lá. certo. Aham. Mas quem faz parte de missões? Jovens, adolescentes, criança, homens e mulheres. Porque quando falam isso, eu escuto muito isso ser falado, Aham. ser pronunciado, as pessoas, vamos lá, ah, mas isso é da Sematsa, isso é de missões. Só que as pessoas pensam ou imaginam, não sei o que passa na Aham. cabeça delas, que missões existe um outro grupo É. dentro da Que igreja eles não que fazem eles não fazem parte. parte. É como assim, existe um grupo, um departamento contratado só para fazer isso. Uhum. Não. Então missões envolve pessoas, né? Então a igreja, ela tem essa divisão. E quando eu falo divisão, longe de mim falar que a igreja está dividida, Não, cada um sim, querendo um sim. partido. Eu estou Não, dizendo que é. existem os seus grupos e cada um joga a responsabilidade para o outro. A igreja precisa assumir esse papel missionário. O jovem, Porque a a ADSA Brasil tem, né? tem. Nós não estamos falando que a nossa igreja não tem. Por exemplo, tem a irmã Elisete, que faz um trabalho fantástico com a capelania, que muitas vezes fomos lá, apoiamos. Tem um trabalho que a Semadsa faz de missões, tem um trabalho de capelania, tem os trabalhos, né? A igreja faz, eu estou falando dos departamentos, né? Sim, do departamento. De Então, apoiar esse apoiar. tipo de trabalho. Então, os departamentos não apoiam e, sendo bem sincero, existe essa divisão, porque no final é uma expressão um pouco chucra, mas é uma realidade. Que diz o seguinte, um provérbio: cachorro de dois donos morre de fome. Não é verdade? Então, assim, se você não vai cuidar, eu não vou cuidar, você cuidou, eu cuidei, você não cuidou, o cachorro vai acabar morrendo de fome. Então, a obra missionária é uma obra carente. Porque as pessoas julgam ainda que missão é sair para fora. Não Sim. é isso. Então, assim, você me perguntou o que o senhor acha da igreja. Ela falta em, na verdade, estar visitando, mas falta. Falta muito, porque assim, biblicamente, o que Jesus nos ensinou? Quando Jesus ele faz aquela pergunta aos seus discípulos e fala o seguinte: eu quero agradecer vocês, porque vocês foram me visitar quando eu estive preso. Muito obrigado também quando vocês me levaram comida. E muito obrigado quando me vestiste ou fosse me ver no hospital. Muito obrigado. E os discípulos ficaram sem entender nada, mas Senhor, quando o Senhor esteve preso, ou quando o Senhor esteve nu, quando o Senhor teve fome, ou esteve hospitalizado, e nós fomos te ver e ainda suprimos você. Ele falou assim: quando vocês forem a um dos meus pequeninos e suprir a eles. Então, assim, esse trabalho no presídio não é fácil de ser feito, Aham. mas é necessário, porque eu quero usar o que Jesus sempre falou. Jesus disse que nós precisamos ir àqueles que têm sede e têm fome da palavra. Porque hoje você vai lá, vai pregar numa igreja grande, com mais de 500 membros. Você vai pregar, muitas vezes um irmão ali, uma irmã, emocionalmente ele vai dizer glória ou aleluia, ou alguém vai até receber porque precisa daquela palavra, mas a maioria que está ali está muito bem alimentada. Você está cuidando de pessoas bem alimentadas. Agora, quando você entra no presídio, não sei se você já teve a oportunidade de Aham. visitar um presídio, você começa a falar de Jesus, começa a falar de Deus, você começa a falar do seu testemunho, as pessoas estão com sede, elas estão com É. fome, elas olham para você assim com os olhos arregalados, elas querem prestar atenção em tudo que você vai falar. E quando você faz o apelo no final, muitos ali que não estão ali porque ainda não aceitaram Jesus, que não fazem parte da igreja, porque dentro dos presídios tem muitas igrejas Sim. já, eles vão se reconciliar, eles vão aceitar, porque essas pessoas elas têm fome, elas têm sede. No hospital, a mesma coisa, numa casa de recuperação. Então, assim, tem mulheres que fazem esse trabalho conosco nos presídios, Aham. a maioria fazem em hospital ou na Fundação Casa. Então, o trabalho, ele funciona. E você imagina uma experiência para o jovem, talvez o jovem não consiga ir na prisão, por causa da idade, Sim. a dificuldade, mas ele consegue ir no hospital, Sim. ele consegue ir na casa de recuperação, Ou no no orfanato, né? orfanato. Então, assim, quando a igreja começar a ter essa cabeça que existe um povo necessitado de comida e de bebida, que é a palavra de Deus, que é de Jesus, a igreja, a tendência dessa é crescer. E eu falo muito de presídio porque, aliás,
de casa de recuperação e presídio, porque se você tratar bem, se você conseguir fazer um bom trabalho numa casa de recuperação, você vai evitar que muitos jovens vão para o presídio. Eu mesmo estou cansado de ir em presídio e jovens que foi evangelizado por nós meses antes, um ano atrás, e ele agora está cumprindo pena de 5, 10, 20 anos, porque às vezes não teve o acesso à palavra, ou muitas vezes não conseguiu ter força. Mas será que se a igreja cuidasse melhor, tivesse mais visitas? Porque tem semana que não tem ninguém para ir, em lugar nenhum.